Eu lembro quando eu era criança e vi De Volta para o Futuro 2. Oh, filme maravilhoso, filme mágico, muito bom. Só de lembrar me dá um negócio gostoso aqui. Na mesma hora eu decidi o que eu queria fazer com a minha vida. Criar uma máquina do tempo. Mas, claro, né? É óbvio que você sabe que eu não criei, porque mesmo que eu ainda vá criar, se eu tivesse criado ela no futuro, eu já poderia voltar aqui no presente, que é o passado do meu futuro, para dizer que eu criei uma máquina do tempo, o que seria um uso bem inútil para uma viagem no tempo, diga-se de passagem. Enfim, eu me perdi aqui, mas o que importa é, existem eventos ou situações que podem definir ou influenciar o que a gente quer fazer da vida. E normalmente é algo que empolga ou dá prazer pra gente, como jogar jogos de tabuleiro. À medida que esse passatempo vai ficando mais popular, mais pessoas vão pensando em criar seu próprio jogo. E dentre essas pessoas, vão ter as que só querem criar algo para jogar com os amigos ou com a família, sem grandes pretensões. E também vão ter aquelas que acabam indo além e levando essa vontade um nível acima. Essas são as que vão tentar se tornar criadoras de jogos de tabuleiro profissionais, buscando ter um jogo publicado e disponível para o grande público. Para explicar melhor isso, resolvi falar sobre o que faz um projetista de jogos, vulgo designer de jogos, no De Quem é a Vez Explica. Vamos projetar um jogo aqui rapidex. Esse é simples, basta você fazer o que está nessas cartas e clicar no gostei, acionar o sininho, compartilhar e se inscrever no canal, que aí você ganha o jogo na hora. E ele é cooperativo, porque a gente também ganha, olha só que bacana. Então vamos lá responder a pergunta que eu fiz antes da vinheta. O que faz um projetista de jogos? Basicamente, o designer de jogos é o centro criativo por trás de toda a produção de um novo jogo, independente de ser um jogo digital ou de tabuleiro. Ele é a pessoa que vai dar vida a uma ideia, construir protótipos, criar uma narrativa, pensar na temática, desenvolver a mecânica do jogo e escrever um manual objetivo e funcional. Claro, tudo isso pensando na diversão dos jogadores. Por outro lado, diferente dos projetistas de jogos digitais, que muitas vezes possuem equipes imensas para ajudar a dar vida a uma ideia, os criadores de jogos de tabuleiro costumam ser muito solitários em sua jornada de criação. Muitas vezes, eles contam no máximo assim com um artista que vai criar toda a parte visual do seu jogo. Ou seja, de certa forma, parte do processo é um pouco parecido com o de criação de uma história em quadrinhos, em que são necessárias duas pessoas, um criador da história, né, o roteirista e tal, e um ilustrador. Por conta disso tudo, a importância de um designer de jogos é imensa, pelo menos no processo de desenvolvimento de um jogo, porque claro, né, se alguém tiver, sei lá, num avião, tá sofrendo um ataque cardíaco, e aí você fala, pô, pode ajudar, é provável que nesse caso a importância do projetista de jogos diminua um pouquinho nesse contexto específico, entendeu? Mas quem projeta o jogo é a pessoa que é responsável por criar as suas regras, o que, por sua vez, produz determinados comportamentos nos participantes, favorecendo o surgimento de certas emoções. Ou seja, não é só que sem um projetista de jogo não existe o jogo, é muito mais do que isso. O designer é como o diretor de um filme. Ele é a pessoa responsável por dar vida a uma ideia de forma lúdica, a manter as pessoas interessadas no que ele tem a dizer, sendo que ele não está dizendo nada verbalmente. Se você chegou até esse ponto do vídeo, preciso te pedir encarecidamente que você siga a gente no Instagram, porque eu também alimento de conteúdo aquela humilde conta e a gente precisa bombar lá para receber o tal do arrasta pra cima, né? Estamos chegando lá, se tudo der certo, de repente já até chegamos quando você depois diz aí nos comentários se a gente já chegou ou não, porque, né, vai que... Bem, caso você queira ser um designer de jogos, eu tenho uma ótima notícia para você. Nunca foi tão fácil fazer isso como hoje em dia. Por outro lado, nunca foi tão difícil fazer isso como hoje em dia. Calma que eu vou explicar. É o seguinte, ao mesmo tempo que um criador de jogo vai ter muito mais facilidade para testar o seu protótipo, para ter acesso a componentes de qualidade, acesso à comunidade de jogos de tabuleiro e até mesmo às editoras aqui no Brasil, existe
o revés dessa moeda. Com o aumento de editoras, aumentou a oferta de jogos gringos a preços mais em conta para o público brasileiro. Isso significa que para uma editora aqui resolver lançar um jogo nacional, ela tem que ter certeza de que ele vai vender tanto ou mais do que se ela gastasse a mesma grana para distribuir um jogo gringo, porque no momento, infelizmente, não tem nenhum incentivo governamental para estimular essa área como rola no audiovisual. Embora, infelizmente, isso também tá, né? Mas, ok, isso é papo outro vídeo. Ou seja, o sarrafo acabou subindo muito, porque o jogador que tem a grana curta vai ter que tomar uma decisão sobre onde vale gastar o dinheiro dele. E normalmente ele não tem dinheiro para comprar trocentos jogos todo mês, sendo que é essa decisão que acaba norteando o investimento das editoras. Hoje eu não vou entrar nas minúcias do que você deve fazer para desenvolver o seu próprio jogo, já que esse episódio é mais geralzão, é um negócio mais abrangente. Mas claro, se você quiser, a gente pode gravar um episódio falando só disso. De qualquer forma, eu queria falar um pouco mais sobre os hábitos que muitos projetistas de jogos têm. O primeiro deles é referências. Buscar referências. Tudo na vida é uma construção e criar jogos não podia ser diferente. Então, assim como um escritor precisa ler muito se quiser ser um bom escritor, um projetista costuma jogar bastante para poder ir ganhando mais referências. Como nem sempre a gente vai dar sorte de ter familiares, amigos e parceiros que curtam jogar com a gente, é comum que os projetistas de jogos queiram frequentar luderias, eventos e feiras do gênero. Isso é importante não só para conhecer mais pessoas com os mesmos interesses e jogar mais jogos, mas também é importante para fazer networking de negócio mesmo, né? Um negócio mais pragmático. Por vezes é possível até que um designer de jogos se junte ou crie um grupo de pesquisas na área para poder se aprofundar em aspectos mais técnicos e acadêmicos da jogatina. Eu, por exemplo, apesar de não ser um criador de jogos, faço parte de um grupo de pesquisas em ludologia na UFRJ chamado Ludes. Nosso consultor aqui do canal e criador de jogos também faz parte desse grupo. No fim, esse tipo de experiência acaba sendo bom porque também ajuda a gente a enxergar os jogos sob uma outra ótica, além de ajudar a ganhar mais referência ainda no assunto. E por falar nisso, um ponto importantíssimo para os projetistas de jogos são as mecânicas do jogo, que eu, inclusive, já falei bastante no episódio anterior do Explica. Para quem não lembra, as mecânicas têm a ver com as regras do jogo, ou seja, são basicamente os mecanismos que vão garantir que o jogador faça ou deixe de fazer aquilo que você quer para que o jogo aconteça do jeito que você pensou. Normalmente, o projetista de jogos vai tentar criar um jogo usando uma ou mais mecânicas diferentes de forma inovadora para conseguir divertir as pessoas, mas também conseguir publicar o seu jogo, porque se ele for completamente igual a outro que já existe, é difícil ver motivo para publicá-lo. Mas, às vezes, vão existir casos em que a mecânica que você pensou simplesmente não existe ainda. E são nesses momentos que um projetista não cria só o jogo, e sim todo um novo ramo de possibilidades para os futuros projetistas. Foi assim, por exemplo, que surgiu o deck building com o Dominion e a alocação de trabalhadores no caso do jogo Buzz. Conhecer mais mecânicas através de jogos diferenciados acaba dando mais repertório para os projetistas, porque isso ajuda a dar aqueles estalos de criação. Sumiu! Porque assim como um chefe de cozinha que sabe qual ingrediente ou qual utensílio pode funcionar melhor com uma ideia de prato que ele teve, um designer que conhece bastante jogo de tabuleiro e bastante mecânica fica muito mais confortável e bem menos limitado na hora de pensar o seu jogo. Aliás, se você quiser e tiver tempo para ler um trabalho extenso sobre mecânicas, procura por Building Blocks of Tabletop Game Design. Não é que o livro seja incrível, mas ele é uma boa referência para a área. Apesar de tudo, é óbvio que isso não quer dizer que não existam projetistas que tenham mecânicas queridinhas. Nesse caso, eu estou sim falando do senhor Reiner Knizia e seus vários jogos de leilão.
Antes de seguir em frente, eu preciso lembrar que a gente tem uma loja especial na Amazon em que vários jogos foram selecionados para ela e são jogos bem maneiros, por sinal. Mas, claro, que se você não quiser comprar nenhum deles pela nossa loja, basta clicar no link que tá na descrição que já ajuda bastante o canal. Falando em Kinesia, que é uma referência na área de jogos com mais de 600 títulos publicados, algo curioso é que muitos dos mais renomados designers de jogos são professores. Mais curioso ainda é que parte deles dá aula de matemática, como o próprio Kinesia e o meu queridinho Stefan Feld. Claro que isso, por si só, não quer dizer nada, mas normalmente os bons projetistas de jogos costumam ter uma mente muito analítica, o que poderia explicar essa correlação entre as profissões. Agora, na outra mão desse raciocínio, os professores de matemática são pessoas que valorizam naturalmente a teoria, então eles procuram estudar e entender, mesmo que de maneira subconsciente, os jogos que eles conhecem. Além disso, os bons professores têm uma boa prática retórica que acaba ajudando muito no processo de transformar uma ideia em um artefato interativo. Sem contar que criar um jogo é bem mais fácil do que dar aula, pelo menos aqui no Brasil. Mas agora, eu, no caso, estou puxando brasa para minha sardinha de professor. Wink, wink. Eu admiro muito essa galera que se empenha e dedica um bom tempo para criar os jogos que vão proporcionar tantas horas de diversão pra gente, no caso, né? Até porque é difícil você viver disso. Da mesma maneira que um escritor precisa bombar muito com um livro para se aposentar do segundo emprego dele, a mesma coisa precisa acontecer com um projetista de jogos. O próprio Alan Moon, que criou o Ticket to Ride, penou muito para fazer alguém acreditar que esse jogo de trenzinho, né, ia fazer sucesso. Por sorte, hoje a gente tem as ferramentas de financiamento coletivo como Catarse, que ajudam os projetistas a dar vazão às suas ideias sem precisar ter que convencer nenhuma grande editora que o seu jogo é bom. E esse mercado se mostrou tão promissor que a categoria que mais vende no Kickstarter é justamente a de jogos de tabuleiro. Por outro lado, não dá para se iludir e achar que qualquer um vai conseguir colocar a sua ideia num financiamento desses e vai conseguir virar a chave, até porque há todo um trabalho de construção de comunidade antes disso acontecer. Queria aproveitar e agradecer ao Joshua Kritz, criador do Sirvam Rei, e Leandro Pires, criador de Paper Dungeons e outros excelentes jogos. Foram eles que revisaram e deram sugestões para o roteiro desse episódio. Antes da gente se despedir, eu queria saber se você já teve vontade de criar algum jogo e como seria esse jogo. Além disso, eu queria saber, você tem algum designer favorito? Joga aqui nos comentários a sua resposta que eu vou ler daqui a pouco. Valeu, pessoal!